colocam na parede dizendo assim: você não pode julgar. Está vendo aqui Jesus falando que não pode julgar? Não. A pregação e a denúncia é uma exigência. O julgamento é outra coisa. A exortação é uma obrigação que nos é imposta, justamente para que o caminho proposto seja diferente. O caminho seja o caminho de Jesus. Na moral cristã a gente aprende assim: olha, tem gente que é torta na cabeça. Para Deus, árvore torta, que nasce torta, não morre torta. Porque mesmo a árvore torta, a gente dá um jeitinho e faz ela virar cruz. Mas a gente não gosta de ser chamado a atenção, porque acha que está sendo julgado. Eu gosto também de uma outra comparação muito interessante. Assim, que a gente faz com uma criança. A gente pega, eu pai, eu mãe, sei que a criança não pode comer doce todo dia, refrigerante, Coca-Cola, não pode nem falar, né, a propaganda aqui, contrária, nem que seja. Mas aí eu pego a criança lá, bonitinha, ponho ela na mesa e ponho na metade da mesa só gostosuras. E na outra metade, né, verduras, coisas coloridas, né, como manda a gente, vermelha, etc e tal, só coisa boa. O que a criança vai escolher? As guloseimas, o doce, o bolo, a pipoca doce e todas essas coisas. Porque é próprio a gente escolher o mais saboroso. E por isso o diabo pinta o pecado de saboroso. Fala assim: vê isso como é saboroso. Olha lá aquele padre, aquele tonto, ficando falando contra essas coisas gostosas. E me parece que essa voz parece a mesma voz daquela senhora, a serpente lá no paraíso. Deus só fala não para vocês. Eles podiam comer todas as árvores, de todas as árvores, menos daquela. E olha como ele é mau. Então, valoriza mais o não do que o sim que nós estamos dando. E essa é uma dificuldade hoje. Essa é uma dificuldade hoje. Uma dificuldade que nós temos interior com a nossa espiritualidade, de ver que nós nem somos merecedores daquilo que nos é prometido, o céu, mas que mesmo assim Deus confia mais na gente que nós mesmos, porque Ele instaurou esse tempo de graça. E esse tempo de graça foi instaurado por ocasião do seu nascimento, da sua morte e da sua cruz. Quando a nossa vida foi resgatada, e eu insisto em dizer, todo o pecado, inclusive que a gente já vai cometer, foi lá pago, para que a gente tivesse possibilidade de livremente agarrar ao sim da nossa salvação e dizer os nãos necessários à vida no dia a dia. Mas aí, os nãos são mais saborosos. E a nossa consciência torta, ela faz ouvir a voz do diabo em forma de serpente ainda hoje. E mesmo muitas vezes, na irracionalidade do pecado, nós fazemos essas escolhas. Vai dizer São Paulo quando expressa isso em forma de poesia. Que dureza, porque eu quero fazer o bem, mas faço o mal. É uma poesia da vida humana, querer fazer o bem e ter como consequência o mal. Mas repito, é tempo de misericórdia. Então o Senhor está nos dizendo assim: olha, como é tempo de misericórdia, começa a distribuir a misericórdia.
da mesma maneira que você recebe. Comece a distribuir o perdão, comece a olhar para o outro que está vivendo as guloseimas e faça uma proposta de vida para ele, que é melhor comer o que é mais nutritivo, é melhor valorizar mais o sim. Porque senão nós ficamos numa pregação de nãos, e não é esse o caminho. O que o Senhor está dizendo para a igreja apostólica primitiva, para aqueles que estão iniciando a igreja em torno do Evangelho, é: vivei falando as coisas de Deus, vivei mostrando o lado belo de Deus, e cada sim maravilhoso que você der, vai ter sim uma porção de outros nãos, mas valorize, e portanto, a gente não pode, em todo o tempo, ficar falando só da guloseima porque ela é boa. Uma vez eu estava numa formação de uma comunidade terapêutica com uma porção de pais, tinha lá umas 200 famílias, Paulinho, e o orientador, que era membro da federação lá, das associações, ele dizia assim: pai, mãe, não adianta dizer que a droga é ruim, porque ela produz uma coisa boa, uma sensação boa. E os jovens e os adolescentes não sabem medir a consequência. Então, quando vocês quiserem falar mal sobre as drogas, tragam essas pessoas até uma comunidade terapêutica e mostre a consequência da droga. Porque ela é boa, senão ninguém usava. É igual para um diabético, que você tem que mostrar alguém amputando a perna. Alguém cego para dizer assim: ó, essa é a consequência do teu docinho que você disfarça em, né? Apesar que eles inventaram agora o exame da hemoglobina glicada, aí ninguém passa mais, né? Comeu doce no mês inteiro, sai lá. Não é aquele regime que você faz na véspera para sair em jejum. O reino de Deus também é assim. Só que é interessante que a quaresma é a oportunidade de nós nos convencermos do que é melhor para nós. De nós fazermos essa opção de fazermos uma escolha que não seja de fora para dentro porque o padre fala, não, mas é porque eu experimentei na vida que as consequências dessas guloseimas, nas quais eu deveria dizer não, são piores do que a graça que está reservada a mim, se de fato eu experimento o que é bom. Sendo assim, a gente faz uma nova experiência sobre o pecado. E sabe qual é? A experiência de agradecer a Deus pelas nossas limitações. Quando o próprio São Paulo diz uma coisa também em forma de poesia: onde abundou o pecado, multiplicou-se a graça de Deus. E Santo Agostinho faz num canto da Sexta-feira Santa, quando ele disse assim: bendito o pecado que me trouxe tamanho Salvador. É essa a experiência. Por isso eu louvo a Deus todos os dias pela minha natureza errada. Eu louvo a Deus todos os dias pelos pecados cometidos. Porque quando eu tenho conhecimento deles, quando eu aceito eles, inclusive quando eu amo as minhas limitações, é possível que eu chegue nessa mesa e faça uma escolha que não venha de fora. Eu escolho o sim, a minha salvação, que é melhor. A isso nós chamamos um novo olhar. E Jesus é assim. Ele se apresenta não como o julgador, não agora, porque uma hora ele vai sentar no trono e vai julgar. Mas agora é o tempo da graça. Nós já afirmamos, inclusive, que este é o tempo da graça.
Vamos nos apropriar de todos os sinais da graça que a liturgia nos dá, a oportunidade de celebrarmos no Sábado Santo, com a ressurreição de Jesus, mais um pouco de terreno que nós entregamos a Deus dentro do nosso coração. E talvez hoje o desafio seja perdoar. Talvez você que esteja na tua casa, talvez nós que estejamos aqui, tenhamos uma constante na nossa vida, que também faz parte da nossa animalidade: o perdão, o julgamento, a busca desenfreada por querer que as outras pessoas sejam o que eu quero, e não permitir que elas sejam o que elas querem, e nesse caminho encontrem a Deus. Quantas vezes eu sou sinal por ter uma evangelização que julga, sei lá, especialmente nas novas gerações, em vez da gente mostrar as coisas bonitas que Deus fez em nossas vidas, nós só estamos apontando dedos para eles e dizendo assim: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Pode sim, mas é melhor não. E é nisso que nós temos que fortalecer a nossa vida e o nosso jeito, para não sermos, em vez de portadores da boa notícia, anunciadores do pecado. Em vez de falarmos mais de Cristo, falarmos mais do diabo e do seu poder sobre nós, enquanto eu e você, indignos que somos amados por Deus e acreditados por Ele mais do que a gente mesmo acredita na gente. Eu vos anuncio um tempo de misericórdia. Anuncio não um tempo de destruição, não um tempo onde pregadores absolutamente irresponsáveis dizem que você com uma cruz vai se livrar do coronavírus. Pelo amor de Deus, se algum padre falar isso, apaga isso aí ou muda de canal. Mas eu anuncio o tempo da misericórdia, que se você lavar a mão direitinho, cuidar, você vai se libertar da saúde. E se você igualmente se lavar do pecado e assumir uma atitude de asepsia de uma vida de pecado, você vai encontrar o céu, ainda aqui na terra, o Tabor. Porque embora você possa também estar experimentando nesse momento o Calvário, a luz do Tabor pode brilhar para você. Ouça o Senhor dizendo: vem mostrar teu coração arrependido, venha ser feliz no reino que eu te preparei, que começa agora. Já quando você decidir por este caminho, essa verdade e essa vida que é Jesus.